profundamente, várias vezes. Vamos sentindo a tranquilidade, a calma, a paz que esse ambiente nos traz. E assim, tranquilos, relaxados, vamos mentalizando Jesus, vamos colocando a imagem que nós temos de Jesus em nossa mente, vamos imaginando Ele sorrindo para nós, de braços abertos, nos esperando para um abraço fraterno, nos aguardando para nos auxiliar em nossas necessidades. E vamos assim, com esses pensamentos elevados, pedindo a Jesus licença para darmos início aos trabalhos desta noite, pedindo a Ele que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, que possamos, Mestre, receber aquilo que de direito possuímos nesta casa, na nossa vida, que possamos, Mestre, recuperar as forças que perdemos no dia a dia, na falta de fé, na falta de seguir os teus exemplos, os teus ensinamentos. Permita-nos, Mestre, nesta noite recuperar parte de tudo isso, para podermos sermos dignos, Senhor, de estarmos no futuro a teu serviço, de no futuro sermos ferramentas afiadas da tua seara, que possamos, Mestre, almejar no futuro, sermos verdadeiros trabalhadores da tua obra. Dá licença, querido Jesus, de iniciarmos então os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Recado não tem nenhum, apenas a casa pediu que eu agradecesse a participação de todos, a colaboração de todos, aqueles que puderam colaborar com a festa básica, com os ovos de Páscoa, os chocolates, né, no dia de Páscoa. Então, sintam-se abraçados fraternalmente e agradecidos por esta casa do caminho, que também nos recebe, que também nos dá. Muito bem. Todo mundo feliz? Claro, chegamos aqui, claro que tem que estar feliz. Não está feliz por quê? Claro que tem que estar. Tivemos forças de chegarmos até aqui, meus irmãos. Então, temos que estar felizes, temos que estar sorridentes, porque acabamos de conversar com Jesus, entidade suprema desse planeta. Conversamos com o homem, com o homem, o nosso irmão mais velho. Sim, é o irmão mais velho. E ele nos atende em tudo aquilo que realmente nós necessitamos, aquilo que necessitamos. Muito pedimos sem necessidade. Nós pedimos muitas coisas sem as devidas necessidades, sem as devidas preocupações com que aquilo pode reverter no futuro para nós. E aí é o tema da preleção desta noite. Nós vamos fazer a vida futura. A vida futura, muitos acham que é daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Não. A vida futura não está nesse mundo. Não está nesse mundo de matéria. A vida futura está no mundo espiritual. Está na vida espiritual. Meus irmãos, a única garantia de futuro que nós temos qual é? A única garantia em que podemos adivinhar o futuro, é a única ocasião. Todos aqui um dia vão abandonar este corpo físico. Todos nós vamos abandonar o corpo físico. Nós não temos escapatória, não temos saída, porque isso é uma lei divina. O corpo físico, o corpo material, ele tem que voltar para a matéria. Nós não necessitamos dele fora desse mundo de matéria. Nós não precisamos dele, nós não necessitamos. No mundo espiritual não há necessidade de matéria. Logo, a matéria, do que é feito o nosso organismo, ela tem que voltar para a terra, tem que voltar para a matéria, ela vai se decompor, os átomos vão se separar, vão se desagregar da matéria e vão se misturar com os átomos que já existem na natureza e vão formar outras matérias. Ok?
Então, o que nós estamos preparando para a nossa vida futura? Como estamos nos preparando para quando chegarmos no mundo espiritual? De que forma nós vamos chegar? De que forma nós aceitamos o desencarne de um ente querido nosso? Vamos supor, o pai, ou a mãe, o irmão, o tio, uma tia, o vizinho falece. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Como reagimos a isso? É normal ficar triste, sim. Tem que ter aquele pesar, tem que ter aquela tristeza, mas não revolta. Não pode ter revolta. Porque se estivermos revoltados, nós estamos blasfemando, nós estamos duvidando daquele que tudo criou. Inclusive a nós. Ele nos criou. Se nós não aceitarmos que a morte do corpo físico, ela é uma lei natural e todos vão passar, e outra, meus irmãos, não seria a primeira vez que passaríamos pela morte física. Nós já passamos por ela várias vezes. Nós não nos lembramos, mas nós já passamos por esta situação. E aí pergunta-se, de que forma nós vamos chegar no mundo espiritual? De que forma nós tratamos aquele nosso parente, nosso irmão que faleceu? Entramos em desespero, nos jogamos no chão desesperadamente, blasfemamos, xingamos, dizemos que Deus não é justo, que a pessoa foi embora num momento em que não deveria ir, ainda mais quando é filho pequeno, pelo simples fato de nós não entendermos o que se passou ou o que se passa com aquele espírito que teve que abandonar aquele corpo. A ignorância, quando eu digo ignorância, é no sentido de ignorar, de não saber, não é ofensivo. Tá? Eu ignoro, por exemplo, eu sou verdadeiro ignorante na arte de operar um cérebro. Eu não sei operar cérebro, então eu sou ignorante nessa arte. Certo? Então, quando a gente ignora as coisas, nos enchemos de razão e criamos várias teorias a respeito daquilo que nos aflige e concluímos que aquilo é verdade. Infelizmente, poucos são aqueles que realmente vão em busca da verdade. Poucos são aqueles que realmente vão em busca do conhecimento para saber o que se passa. Por que uma criança que tem um mês falece, vai embora, deixando pai e mãe angustiados? Por que a criança com 15, 10, 12 anos morre? Por quê? Motivo tem. Nós podemos até desconhecer o motivo. Nós até podemos desconhecer, mas duvidar de que aquilo era necessário por algum motivo que desconhecemos, isso nós não podemos. Porque senão nós estamos indo contra a obra divina. E a obra divina não erra, nós erramos. Erramos muito. E continuamos errando. E ainda vamos errar por um tempo. Mas é errando que a gente aprende e que aí é nos mostrado o caminho da perfeição. Um dia nós seremos perfeitos. E isso quem garantiu foi Jesus, não é o Espiritismo. Jesus diz: não se perderá nenhuma ovelha do meu rebanho. E qual é o rebanho de Jesus? É o planeta Terra. Esse é o aprisco dele. Então todos nós, todos os seres humanos, são rebanhos de Jesus. E outra, hein? Vamos pensar um pouquinho mais longe. Hoje, neste mundo, nós somos aproximadamente 7 bilhões e meio de almas encarnadas e desencarnadas. Quantas tem? Pois é, tem mais ou menos 30 bilhões, 30 bi, ou seja, são 7 bi encarnados e 30 bi desencarnados. Ou seja, a população global desse planeta entre os dois planos atinge aí quase 40 bilhões de espíritos. E o que nós conhecemos de tudo isso? Nada. E o que nós sabemos a respeito? Aqueles que estudam, aqueles que sabem, aqueles que procuram ler uma obra espírita, aqueles que levam a sério o espiritismo, ficam sabendo de muitas coisas que será útil na nossa vida futura.
Nós não vamos chegar lá do outro lado sem saber o que nos aconteceu, ou por que aconteceu, ou de que forma aconteceu. Já fica mais fácil de nós aceitarmos, porque há muitos espíritos, meus irmãos, aqueles que estão enraizados na maldade, na mentira, enfim, não estão dentro das leis divinas. Quando desencarnam, eles sofrem. Por quê? Porque eles não têm ideia do que aconteceu. Eles continuam vivendo como se aqui estivessem. E isso é sofrimento para o espírito, não é evolução. Então, Jesus disse para estudarmos, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Libertará de toda essa imperfeição que nós temos, de todos esses erros que nós cometemos voluntariamente ou involuntariamente. Quando conhecemos, quando partimos com o ideal de conhecer realmente a obra de Jesus, de tentar entender aquilo que ele disse, o que é difícil, é muito difícil entender o que Jesus disse. Por quê? Porque tudo que ele disse é símbolos, é simbologia, não pode pegar ao pé da letra. Não podemos. Nós temos que ver todo o contexto do que ele falou e por que ele falou naquele momento. Ele, como um espírito hiper evoluído, um espírito puro, eu tenho minhas dúvidas se realmente ele chamou alguém lá de hipócrita. Ou eu tenho minhas dúvidas se realmente ele disse: raça de víboras, até quando estarei com vocês? Ele sabia até quando. Ele sabia, ele se programou. Ele não veio para este mundo de qualquer maneira. Ele não veio para este mundo: oi gente, nasci, cheguei aqui, bom dia, tudo bem? Vocês estão bem? Que legal, cheguei, hein? Não foi assim. Houve um preparo. Não foi de qualquer jeito. Como nós nos preparamos lá na espiritualidade para reencarnarmos. Nós não reencarnamos aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é assim. É programado. Quem serão meus pais? Quem serão meus irmãos? Em que família eu nascerei? Em que situação financeira eu nascerei? O que a partir daí eu devo conquistar ou não? O que eu provo? Vou falar uma coisa aqui, hein? A gente, para reencarnar, porque nós, quando estamos na espiritualidade, a gente pede, mas a gente pede muito para reencarnar. A gente pede tanto porque sabe que nós temos que passar por algumas situações que vão nos elevar, e como nós somos espíritos e estamos na espiritualidade, a gente sente essa vontade de querer progredir, de querer se melhorar. Então a gente pede e promete. Prometo isso, a gente promete mais do que político em ano de campanha. Promete muito mais do que político. Só que aí chega aqui e graças a Deus a gente esquece. Esquece quem fomos, esquece o que prometemos. E aí nós, através do nosso livre-arbítrio e de conhecimentos que já temos de vidas passadas, porque o conhecimento ele não se apaga, o conhecimento nós trazemos, por isso alguns têm facilidade para a medicina, outros para a matemática, outros para a engenharia, outros para serem enfermeiros, enfim, por isso cada um tem a sua facilidade e o seu gosto. Eu vou seguir este caminho. Por quê? Porque já traz de vidas anteriores alguma coisa relacionada àquilo. É conhecimento, tem facilidade. Não é porque é o dom, não é o dom. O dom é estudar, o dom é querer aprender. Então, e tudo isso para servir a Jesus. Sabe por que eu falo servir a Jesus? Porque Jesus, quando esteve aqui, ele olhou para os apóstolos e ele falou para os apóstolos: homens de pouca fé. Se tivessem a fé do grão, do tamanho da semente de uma mostarda, poderiam mover este morro daqui para lá, essa montanha daqui para lá, de lá para cá. Mas, só lembrando, como tudo é simbologia, o grão de mostarda, me parece que é a menor semente que existe entre as árvores, e dá uma árvore frondosa. Me parece que é a menor semente. E quando ele fala
mover a montanha daqui para lá e de lá para cá, não é que vai mover a Serra dos Itatins aí, não vai mover. São as montanhas de problemas que nós temos e trazemos com o Espírito. São essas situações problemáticas que com a fé a gente resolve. Então é simbologia. Então quando ele disse isto, ele quis mostrar a simbologia. Aí ele disse mais. Olha o que Jesus disse para que nós sejamos no futuro trabalhadores dele. Sois deuses, ele disse. Aliás, uma parte está até em Salmos. Os Salmos entra com uma parte, ele entra com a outra. Sois deuses, poderão fazer igual o que eu faço. Se isso está na Bíblia, se isso está nos Salmos, se isso está documentado nos evangélicos religiosos, é porque deve ser verdade. Poderemos fazer igual a Jesus? Sim. E por que não fazemos ainda? Porque infelizmente ainda nós não temos todo o conhecimento necessário. Nós ainda não conquistamos também todas as virtudes que nós precisaríamos conquistar. As virtudes: humildade, caridade. Essas duas é o objetivo principal. Essas duas. Só tem um problema: são as mais difíceis de se atingir. Ninguém se torna humilde de um dia para o outro. Ninguém se torna caridoso de um dia para o outro. E quando eu digo caridade, não é só a caridade material, não, é a caridade espiritual também. Não é só tirar o dinheiro do bolso e fornecer, não é isso. Se alguém leu aqui a vida de São Francisco de Assis, ouviu o filme Irmão Sol, Irmã Lua, fala sobre a vida dele, ele veio com uma missão muito bonita. São Francisco de Assis. Muitos dizem, hoje ele é o protetor dos animais. Eu não sei por que associaram ele aos protetores de animais. Mas ele era protetor de leproso. Ele cuidava de leprosos na Idade Média, lá pelo ano 1300. Ele carregava leproso no colo. Ele beijava leproso. Façamos nós isso hoje. Até com gripe a gente se afasta. Olha a missão desse cidadão aí chamado Francisco de Assis. Veja, né? E até hoje tem uma oração dele, né? E se a gente for estudar aquela oração, é um verdadeiro marco de incentivo para que nos melhoremos. Que eu possa amar mais do que ser amado. Enfim, lá ele diz uma série de coisas. Que onde haja treva que eu leve a luz, que onde há dúvida que eu leve a fé. Então ele fala uma série de coisas que nós deveríamos analisar e tentar seguir alguma coisa daquilo. Mas é difícil. Então vamos seguir a oração que Jesus nos ensinou. A oração dominical, a oração ao Pai Nosso. É difícil? Também é difícil de seguir. Por quê? Porque muitos de nós rezam como se fosse alguma coisa mecânica, e não tem que ser mecânica, tem que ser com sentido, com sentimento. Tem que entender o que está rezando, tem que saber o que está falando, tem que saber o que está pedindo. Quando nós fazemos, por exemplo, a oração dominical, o Pai Nosso, no caso, aquilo ali é um contrato. É um contrato. Porque lá no final, né, primeiro a gente louva, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, isso é louvor, né? Depois a gente vem pedindo, vem falando, e aí, parece ser engraçado. E se achar que é engraçado, pode rir, não tem problema não. Tá? Nós somos imperfeitos mesmo, a caminho da perfeição. Mas ela diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Será? Será que a gente perdoa? Será? A gente perdoa mesmo quem nos ofende? Difícil, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente pede alguma coisa em função daquilo que fazemos, nós temos que analisar: estou realmente fazendo isso? Estou perdoando? Estou perdoando o meu inimigo? Estou perdoando aquela coisa atravessada que me falaram no trânsito? Quando alguém me fecha
estou indo pela minha mão no carro, dirigindo tranquilamente, aí vem um doido e me fecha. Minha primeira reação, vai com Deus, meu filho, vai com Deus, que Jesus te abençoe. Não é isso que nós fazemos? Claro que é, porque se não for isso, nós estamos errados. Né? Ou vai pregar um prego, e aí prega o dedo. Primeira coisa que faz, Senhor, obrigado por essa dor, para que eu aprenda a não... Não é isso que nós fazemos? Claro que é, claro, porque qualquer outro pensamento, qualquer outro sentimento que não seja esse, colocar ele para fora, nós estamos jogando miasmas para todas as paredes que estão em volta de nós. Nós estamos poluindo o ambiente que nós estamos vivendo. Então, Pai, perdoa as nossas ofensas. Muito obrigado, Pai, perdoa, tá? Assim como eu perdoo. Assim, olha o contrato. Assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Mas se eu não perdoo, então, Pai, não precisa me perdoar. Olha aqui, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, mas eu perdoo não, então Deus também não precisa me perdoar. Então são coisas que nós precisamos pensar nas simbologias e tentar entender, mas para isso demanda estudo, demanda conhecimento, demanda vontade de querer melhorar. Não adianta nada, eu vou melhorar, mas não faz nada. Não faz nada. Eu até fico impressionado, olha, praticamente não tem cadeiras vazias hoje aqui, e são 10 para as 8 da noite, e a novela comendo solto na televisão, e vocês aqui, olha que maravilha, parabéns, parabéns, conseguimos sair de casa, nos desvencilhamos da novela, estamos aqui à procura de nos melhorarmos, porque ninguém vai me melhorar, ninguém vai melhorar cada um de nós. Quem tem que se melhorar somos nós, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, não é ninguém que vai fazer eu melhor, ninguém faz nós melhores, ninguém. Quem nos faz melhores somos nós mesmos, porque nós temos esse livre arbítrio de querermos ou não querermos, de fazermos ou não fazermos. É a dualidade, a nossa vida é dual, ela é dual, dualidade, sim e não. Posso? Não posso. Já dizia Paulo em suas epístolas, tudo posso, mas nem tudo me convém, nem tudo é bom para mim, nem tudo que eu faço é bom para mim. Já dizia Paulo, escrevendo lá as suas epístolas. Então são coisas que nós temos que pegar para nós como verdadeiros exemplos para podermos melhorar. E Jesus está fazendo uma força danada para melhorarmos. Ele fez uma força danada para percebermos o que de sacrifício Ele fez para nós. Vamos nos colocar na